0, mas levou também muitos problemas. São muitos desfalques para o jogo de logo mais, né, Jéssica Dias? Como vai, mama Jéssica? Boa noite. Tudo bom, Cacá? Boa noite. Abraço para você, para o Berna, para o Vitão, para o Ivan, para todo mundo que está aqui acompanhando bola. São 7 desfalques no total, todos eles por ordem médica. E o Flamengo vai com um time ali um pouco diferente para esse jogo, sim, né? É claro, né? O Flamengo tem suplentes ali, né, que podem dar conta do recado, construir esse placar e pode perder por até um gol de diferença. Mas são 3.600 metros acima do nível do mar, no Hernando Siles. Flamengo que em 3 jogos, né, dos últimos 3 que jogou lá, não venceu. Então, alguns percalços, algumas pedras no caminho que o rubro-negro vai ter pela frente para poder garantir essa vaga na próxima fase da Conmebol Libertadores, ô Cacá. Muito bem, eu vou passar para o Bernardo, a gente vai poder trocar figurinhas e passes aqui, mas só lembrando os jogadores que não foram. Pedro, Gabigol, me ajuda aí, Jéssica. Vinha, quem mais? Vamos lá. Tem os jogadores que já não atuam mais essa temporada, né? Que é o próprio Cebolinha e o Vinha. Já não jogam mais nesse ano de 2024. Aí, para meados de setembro, só retornam nesse período e hoje, é claro, não ficam à disposição o Gabigol, o Pedro e também o Arrascaeta. O Wesley teve uma lesão detectada no músculo anterior de coxa, também não vai para o jogo. E aí, para completar a lista, o Alan, que já tinha ficado de fora, né, do último jogo que o Flamengo fez também na altitude, ele não viajou com o elenco por conta de uma questão genética. Eu até anotei o nome aqui, são traços falcêmicos. Tem a ver lá com a parte celular do atleta, ele não tem condições de atuar na altitude porque sente os efeitos ainda mais do que as pessoas que não têm essa condição, e aí é um risco, então o Flamengo não leva esse jogador para a viagem. Então, no total, são esses 7, Cacá. Ô, Berna, você lembra de algum jogo que, claro que fazendo uma projeção, né, tenha tido tantos problemas, porque assim, altitude é problema número 1, 7 desfalques, problema número 2. O que mais falta para o Flamengo, ao que pese o fato de ter um placar favorável de 2-0? É impossível tirar essa questão das lesões do contexto, né? Agora, o Flamengo tem uma certa culpa nisso, porque priorizou a Copa do Brasil. Fez 2 partidas contra o Palmeiras como se fossem finais de Copa do Mundo. Priorizou a Copa do Brasil, perdeu um monte de gente, a conta chegou. O Landim falou, eu não me lembro ao podcast, se não daria o crédito aqui, que o Flamengo tinha que brigar por tudo nesse ano. Não dá, cara. Não dá. Tudo dele é Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores. Nunca aconteceu isso, de um time ganhar essas 3 competições. Esquece. Né? E o Flamengo priorizou a Copa do Brasil em determinado momento. Determinado momento não, naqueles jogos contra o Palmeiras. E aí o time, foram jogos muito desgastantes, claro, e aí as lesões começaram a aparecer. A do Vinha eu não coloco nessa conta, porque foi uma lesão de joelho, né, de choque, mas o resto a gente vê aí um time em frangalhos fisicamente com lesões musculares. Então assim, eu acho que é um problema que na fase em que a temporada se afunila, e os jogos mais competitivos vão acontecer, o Flamengo chegue nesse estado, mas não consigo tirar a culpa do Flamengo dessa história. Mas espera aí, para eu entender, quando você fala priorizou, é porque houve a anuência do Tite com a diretoria. Então, claro, uma decisão institucional. Institucional. Claro. E o que vier da Libertadores a partir de hoje é lucro. Não é lucro. Eu acho que o Flamengo tem que ser favorito contra o Bolívar. É favorito. Né? Pelo placar que fez na ida, 2-0, independentemente de altitude. Vale lembrar que Flamengo e Bolívar se enfrentaram na fase de grupos, o Flamengo perdeu lá por 2-1. Se esse resultado acontecer de novo, o Flamengo sairá classificado. A altitude não começou a jogar no Bolívar em 2024. A altitude é desde que o mundo é mundo. E o ano passado o Inter foi lá e ganhou lá e classificou lá. O Bolívar toma gol lá. Não, ela tem interferência no jogo, mas é uma interferência... Não há um campeão boliviano da história da Libertadores. Se fosse assim, teria todo ano. Assim, tem uma influência, claro que há. O ano passado o Inter, que é pior que o Flamengo, foi lá e ganhou lá. Assim, 2-0, não estou dizendo que já passou. O Flamengo ano passado perdeu para o Olímpia de 3 e não tem altitude em Assunção. Você pode perder o jogo, mas assim, será um vexame se o São Paulo... Ô Jéssica, essa questão de priorizar a competição, em algum momento o Tite deixou claro, essa questão ficou clara para os torcedores ou não?
Como o Berna falou, o Flamengo, né, tem muito essa filosofia de que, por conta de um elenco estrelado, uma folha salarial muito alta, jogadores que são de seleções, né, por onde atuam, enfim, de seus países, tanto brasileira quanto, por exemplo, hoje a gente vê o Varela na lateral direita, é um jogador de seleção. O Vinha tá machucado, é um jogador de seleção. Então, o Flamengo contratando jogadores a esse nível, De La Cruz, Arrascaeta, acaba sofrendo com a data FIFA, mas existe essa filosofia, né, de que o Flamengo entra para competir por títulos em todas as competições que atua, enfim, que se classifica por conta disso, né, do alto investimento. Em determinados momentos, aquela questão de priorizar a competição, mas com ela rolando, né, Kaká? Porque, por exemplo, tem um jogo do brasileiro que, se o Flamengo estiver muito bem, com um jogo a mais, o que não é o caso, né? Porque vem de uma goleada para o Botafogo, aí a gente guarda um ou outro jogador para as competições seguintes. Mais quando a gente consegue ver mais quando as escalações são confirmadas, né? Que de fato o técnico Tite, alinhado ali com a diretoria do Flamengo, em determinados momentos prioriza um em detrimento de outra. Mas é aquilo, né? O Flamengo, a gente viu recentemente, entrou em 7 competições e não ganhou nenhuma. Então, hoje em dia, se alguém disser que está priorizando um em detrimento de outro, o torcedor fica nervoso porque entende que o Flamengo tem time para competir em mais de uma ou 2 competições. Então, é mais aquela questão de momento mesmo, no decorrer da temporada, e a questão da ciência que o Tite tanto fala, né, de analisar se tem um ou outro precisando de um tempinho a mais de descanso, e aí ficando no banco de reservas, por exemplo, como a gente viu recentemente. Só que o torcedor não gosta não, viu? Aquela filosofia, Jorge Jesus, vocês vão lembrar, né? Jorge Jesus falava, a gente não poupa jogadores antes dos jogos, antes da bola rolar. A gente poupa no decorrer do jogo. A gente entende que fulano tem 15 minutos para jogar, ele joga os 15 minutos dele e a gente poupa no decorrer das partidas. Era o que o torcedor gostava e parece que o Flamengo ainda tenta insistir nessa filosofia, só que muitos jogadores já nem estão mais no clube, né? De quem subiu para La Paz, Jéssica, o time provável qual seria, então? Pois de quem subiu, a gente vai então a provável escalação que deve ser confirmada daqui a pouco, né? O jogo às 9h30 da noite, mas o Rossi é o goleiro, na lateral direita agora só tem o Varela, porque o Wesley a gente está vendo aí na listinha dos lesionados. Aí na dupla de zaga é aquela considerada titular, Fabrício Bruno, Léo Pereira, com o Ayrton Lucas na lateral esquerda. Não dá para dizer que o Ayrton Lucas é um reserva, né? Na verdade, existe ali aquela questão dele revezar muitas vezes com o Vinha ali na posição. O que a gente tem hoje de jogador improvisado é o Léo Ortiz, que já jogou assim, em outras oportunidades com o técnico Tite, vai fazer a dupla na volância com o Pulgar, e o De La Cruz também jogando ali no meio campo. Gerson aberto pela direita, Luiz Araújo, que vem atuando pela esquerda por conta das baixas, também nesse setor, e o Carlinhos como centroavante da equipe. Ele foi inscrito para poder disputar pelo Flamengo essa fase da Libertadores e vai então para o jogo. É o que o Flamengo tem de melhor, viu, Kaká? A gente vê ali no banco de reservas um ou outro, o Lohan, que pode entrar com o decorrer da partida, mas o que o Flamengo tem de melhor é isso. Atenção para as bolas aéreas, né? Porque o Bolívar gosta muito de utilizar dessas jogadas e o Flamengo, dos últimos 9 gols que sofreu, 8 foram de bolas aéreas, e isso aí pode ser também uma pedrinha no sapato do rubro-negro. Esse é um detalhe importante. Ô Berna, o Flamengo está programado para jogar na retranca? O Flamengo sabe jogar na retranca? Se precisar, sim. Com o Tite? Com o Tite ainda. O Tite não é retranqueiro. O Tite não é retranqueiro, mas ele sabe amar um sistema defensivo. Contra o Palmeiras ele tenta fazer isso. Exatamente. Ele sabe amar. Contra o Palmeiras ele tirou um atacante, Luiz Araújo, para colocar o Davi Luiz. Para amar um sistema com 3 zagueiros. Contra o Botafogo, aí deu errado. Contra o Botafogo. Do Carioca, eu lembro que o flamenguista queria ganhar do Fluminense. Ele jogou pelo segundo jogo ali, pelo 0x0, sem vergonha nenhuma. 2x0. Só faltou falar, é nós, Corinthians. Tem Claro, coloca de novo o Flamengo, por favor. Então, mas em cima dessa escalação, Berna, você acha que a tônica do jogo vai ser o Flamengo totalmente recuado para jogar só em contra-ataque? Não, acho que o Flamengo vai ter uma atuação de tentativa de controle da bola, porque não pode entrar na correria, na altitude.